Olá, pessoal, sejam bem-vindos à aula 3 do curso de Excel básico. Aqui é Sandra Nascimento e o assunto da nossa aula de hoje é inserção de fórmulas. Então, vamos lá. Aqui nesse arquivo, eu vou começar mostrando para vocês como que a gente insere fórmulas e as operações básicas, do Excel, que seriam soma, subtração, multiplicação e divisão. Então, aqui nós temos uma estrutura onde nós temos o primeiro valor, o segundo valor, e aqui na coluna de resultado, eu quero que apareça o resultado, no caso da soma, do 25 mais o 14. Então, aqui nesta célula, que é a D2, para o Excel entender que nós vamos inserir uma fórmula, é necessário primeiro você digitar o sinal de igual. Digitou o sinal de igual, ele já entende que vai entrar uma fórmula. E aí, eu vou lá no número, no primeiro, eu clico lá em cima dele, ó, o 25, que no caso o endereço dele é a célula B2. Aí, eu acrescento o sinal de mais no teclado e clico no 14. Olha lá, vai aparecer igual B2 mais C2. Aqui eu fiz esse processo de ir clicando, mas nada impediria que você digitasse a fórmula, digitasse o sinal de igual, B2 mais C2. O importante é digitar corretamente. Feito isso, é só dar o Enter. Tá lá o resultado, já fez a soma. Quando eu clico numa célula que tem fórmula, a fórmula ela aparece aqui em cima também, na barra de fórmulas. E se eu der 2 cliques aqui na célula, ele me mostra a fórmula. E aí eu poderia corrigir, fazer qualquer edição. Outra coisa, se nós alterarmos qualquer um desses dois números, ele já vai alterar o resultado. Então, por exemplo, onde está 25, eu vou colocar 80. Olha lá, já mudou o resultado. Onde está 14, eu vou colocar 65. Olha lá, já mudou o resultado. Então, fica automático, tá? Esse é o grande objetivo das planilhas eletrônicas, Na próxima linha, nós vamos fazer uma subtração. Então, eu clico lá na célula D3 e coloco igual. Aí, eu clico no 35, que é o B3, menos, digito o sinal de menos no teclado e clico no 25. Vai ficar B3 menos C3. Tá lá. Já inseriu a fórmula também, que deu 10. No próximo caso, a multiplicação. Quero multiplicar o 8 com esse 9. Então, começamos com o sinal de igual. Clico no 8, B4. O sinal de multiplicação no Excel é o asterisco. E clico no segundo número, que é o 9. Vai ficar B4 vezes C4. Olha lá, deu 72, certinho. No próximo caso, a divisão. Começamos lá com igual. Aí eu clico no 27, que é o B5, O sinal de divisão no Excel é a barra. Então, coloca lá barra e clico no C5, aqui no número 3, Vai ficar B5 barra C5. E dou Enter. Então, para colocar a fórmula em si, no Excel não tem muito segredo. Basta você iniciar com o sinal de igual. Agora aqui, algumas novidades. Vamos imaginar que nós fizemos uma compra e essa compra foi de R$600 e nós tivemos um desconto de 5% nessa compra, tá? Então, qual seria o novo valor, Qual seria o valor do desconto? Então, vou só apagar aqui. Então, por exemplo, eu quero saber quanto que é 5% de 600. Então, aqui no Excel, sempre que você quiser saber o percentual de um número, nós fazemos a multiplicação. Então, aqui a gente inicia com o sinal de igual. Aí eu clico lá no 600, Vou pegar o 600, que é o A12, vezes o 5%, que é o B2. Olha lá, vai dar os R$30, tá? Isso aqui é o valor do desconto, não é ainda o que nós vamos pagar. O que nós vamos pagar vai ser os 600 menos os 30, Então, aqui eu coloco o sinal de igual,
e faço os 600, que é o A12, menos os 30, que é o C12. E dou Enter. Tá lá. Vamos pagar R$ 570. Nesse segundo caso aqui de porcentagem, a história é a mesma. Nós vamos ter aí uma compra, nós fizemos uma compra de R$ 600, tivemos um desconto de 5%, e aqui eu já quero saber o valor final, tá? Eu não quero saber o valor do desconto somente, eu quero já saber quanto que eu vou pagar. O raciocínio é o mesmo. Primeiro nós temos que fazer a multiplicação para saber quanto que é 5% de 600. Então, aqui eu entro com o sinal de igual e faço o 600, que é o A16, vezes o 5%, que é o B16. Tudo bem, ó. Vai dar os R$ 30, que é o valor do desconto, mas não é ainda o que nós vamos pagar. Então, aqui nós vamos ter, na verdade, duas operações numa mesma fórmula. Isso aqui para o Excel é os R$ 30, tá? Então, na verdade, o que ele tem que fazer agora é pegar os 600 menos esses 30, exatamente nessa sequência. Então, aqui no início da fórmula, eu coloco lá os 600 menos os 30. Isso aqui para ele é os R$ 30. Olha lá, vai dar 570. Muita gente pode ver isso aqui, ó, A16 menos A16 e achar super estranho, né? Mas o Excel, ele segue as regras da matemática. Quando ele tem uma expressão desse tipo, com subtração e multiplicação, ele primeiro resolve a multiplicação e depois, por fim, a subtração. Então, na matemática, quando nós temos uma expressão, primeiro, né, a gente resolve a divisão, multiplicação e, por fim, soma e subtração. Então, esta é a sequência dos cálculos. Então, por isso que a gente não precisa colocar parênteses aqui nem nada. Ele já sabe que ele tem que fazer isso primeiro, para achar os R$ 30, e depois ele pega os R$ 30 e retira dos 600, que é esse aqui. Então, vai dar certinho, R$ 570. E aqui no próximo caso, nós temos um outro contexto. Por exemplo, ó, vamos imaginar que nós temos aí uma livraria, uma papelaria, e nós fizemos uma compra para essa nossa papelaria em janeiro de 250 cadernos. Em fevereiro, de 500. Cada caderno custou R$ 25. Eu quero saber quanto que eu vou gastar, tá? Então, aqui, primeiramente, nós temos que somar as quantidades e depois multiplicar pelo preço unitário. Então, vamos lá. Então, aqui nós iniciamos com o sinal de igual, pego 250, que é o A22, mais o 500, que é o B22, vezes o preço unitário. Se nós fizermos dessa maneira, erro não vai dar, ó, vai dar 12.750. Mas esse resultado está incorreto. Aqui primeiro ele está fazendo a multiplicação. Olha lá, ele está pegando a quantidade de fevereiro, está multiplicando pelo preço e depois ele está somando com a quantidade de janeiro. Então está errado. Nesse caso, né, especificamente, ele teria que fazer primeiro a soma das quantidades. Primeiro ele tem que fazer isso aqui, para depois a multiplicação. Então, para a gente priorizar uma operação no Excel, nós colocamos a operação entre parênteses. Ó, aqui eu abro e aqui eu fecho. Então, dessa forma, ele resolve primeiro a soma e depois a multiplicação. Tá lá, esse é o resultado correto, 18.750. E aqui finalizamos a nossa terceira aula.